Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte deste livro que trata da doutrina, estamos no capítulo 9, cujo título é Demônios, os demônios, e ontem nós vimos, no item 8, as objeções que Kardec faz com relação ao que a Igreja nos traz sobre a definição dessas personagens, vamos chamar assim, dessas entidades. Nós vimos aqui, aliás, ontem foi o item 9, perdão. Nós vimos, então, no item 9 ontem, as objeções, que são 3 objeções. Vimos ontem. Hoje, Kardec vai responder a primeira objeção, trazendo como embasamento informações contidas em passagens bíblicas, ok? Então, vejamos, no item 10, Kardec nos diz: a resposta à primeira objeção se encontra na seguinte passagem. Então, vamos ter que recordar qual é a primeira objeção, senão fica mesmo sem pé nem cabeça. Então, a primeira objeção é a seguinte, que nós vimos ontem, vimos as 3, mas agora ele vai responder uma por uma, embasar uma por uma. Primeira objeção: se Satã e os demônios eram anjos, ou seja, foram criados perfeitos por Deus, era porque perfeitos eram. Sendo perfeitos, como puderam falir, fracassar moralmente? E, nesse ponto, desconhecer a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam. Os anjos estão sempre na presença de Deus, não é? Conceber-se-ia ainda se não tivessem chegado a esse grau de perfeição, não é? E tivessem passado aí gradualmente pela fileira da imperfeição, que teriam podido ter um retorno deplorável. Ou seja, não conseguiram ir adiante, estavam lá nas provas, numa prova caíram. Não caímos, é isto, não é? Nós não efetivamos a subida num degrau, estamos com o pé no degrau de baixo e o pé no degrau de cima. Para concretizarmos a conquista, temos que estar com os 2 pés. Mas quando estamos lá na prova, temos tudo para dar certo, estamos lá, um pé no degrau de baixo, um pé no degrau de cima. Podemos até nos elevar um pouco, apoiar um pouco o peso do corpo no pé que está acima. Mas, se não formos bem-sucedidos, voltamos para o degrau de baixo. E a conquista não se dá, é isso. Poderia-se imaginar que, vamos dizer, a conquista não estivesse de todo feita e se voltasse. Não é um retroceder, é um não consolidar a conquista. Mas vejam, os anjos são perfeitos, criados por Deus. E dentro da doutrina da Igreja, eles não passam por as reencarnações, ou pelas expiações, pelas provas, nada disso. Deus os cria perfeitos, aí, bonitinhos. Então, como é que eles podiam fracassar? Perfeitos, criados por Deus. A consequência dessa teoria é essa: Deus, tendo querido criar neles seres perfeitos, uma vez que os cumulara de todos os dons, enganou-se. Portanto, segundo a Igreja, Deus não é infalível. Não sendo infalível, não é perfeito, não é? A consequência, assim, já vimos isso. Enganou-se. Deus não é infalível. Bom, esta é a primeira objeção.
que Kardec vai, como ele diz aqui, vai trazer a seguinte passagem como resposta a essa objeção. Entre aspas, a Escritura e a tradição dão o nome de céu ao lugar onde os anjos estavam colocados no momento de sua criação. Mas não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra aos seus eleitos face a face, e onde os seus eleitos o contemplam sem esforço e sem nuvens. Porque ali não há mais perigo, nem possibilidade de pecar. A tentação e a fraqueza são desconhecidas, a justiça, a alegria, a paz ali reinam em uma imutável segurança. A santidade e a glória não diminuem. Era, pois, uma outra região, a santidade e a glória. Não. Era, pois, uma outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas, largamente favorecidas de comunicações divinas, deveriam receber essas comunicações divinas e a elas aderirem pela humildade da fé. Mas se são criadas perfeitas, claro que são humildes, não é? Deveriam aderir pela humildade da fé, como se ainda ficassem, talvez, às vezes, um pouco incertas nisso. Era, pois, uma outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas, largamente favorecidas de comunicações divinas, deveriam receber essas comunicações divinas e a elas aderirem, ou seja, obedecer a Deus, não é? Pela humildade da fé, antes de serem admitidas a ver-lhes claramente a realidade na própria essência de Deus. Resulta, aí fecha aspas, aí Kardec vai falar, resulta do que precede, quer dizer, do que está escrito, que foi lido, que os anjos que faliram pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, que não tinha ainda chegado a um lugar supremo onde a falta era impossível. Ou seja, mas então há aqui uma contradição manifesta, porque está dito mais acima que Deus os havia feito em tudo, semelhantes aos espíritos sublimes, que, distribuídos em todas as ordens e misturados a todas as suas classes, tinham o mesmo fim e a mesma destinação, que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Fecha aspas. Aspas já abriu de novo no Deus os havia feito em tudo semelhante. Então, Kardec está dizendo que isto que foi dito não condiz com outra parte, que fala de como os anjos eram sublimes em suas perfeições. Deus os havia feito em tudo semelhantes aos espíritos sublimes que, distribuídos em todas as ordens e misturados em todas as classes, tinham o mesmo fim e a mesma destinação, que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Fecha aspas. Kardec diz, se foram feitos em tudo semelhantes aos outros, os anjos não eram, pois, de uma categoria inferior. Foram feitos iguais, em tudo igual, então não eram diferentes nem inferiores. Não eram, pois, de uma categoria inferior. Se estavam misturados em todas as classes, não estavam num lugar especial. A objeção subsiste, pois, inteiramente. Ou seja, vamos dizer que fosse aqui uma espécie de uma assertiva, uma afirmação, uma objeção, e depois uma resposta à objeção, e depois uma resposta ao que foi objetado. Então, foi dito uma coisa, olha, são os anjos, são perfeitos, mas podem falir. Mas como podem falir? Foram criados por Deus, puros? Aí a resposta é, não, puros não.
puros de todo não, porque eles não estão lá na pureza tal, estão uma coisa assim mais abaixo um pouquinho. Aí Kardec vai e finaliza. Não. Se eles foram criados iguais aos anjos, iguais, então são iguais, não são inferiores. Okay? É quase que um diálogo, não é? É isto, não é isto, eu refuto, não, sua refutação eu respondo, olha, sua resposta à minha refutação, eu tenho que dizer isso, ok? Item 11. Há mais uma outra, que é, sem contradita, a mais grave e a mais séria. Então, continuando, acho eu, como ele não passou para a segunda objeção, que ele ainda está falando da primeira, essa que vimos, não é? Os anjos, tem que repetir, porque como é uma doutrina da igreja, até para me ajudar a guardar mais, não é? Os anjos foram criados por Deus, que adotou-os de todas as perfeições, mas eles podem cair e fracassar. Mas estão diante de Deus, podem cair e fracassar? Mas espera aí. É porque tem os que estão mais acima, e esses que podem fracassar não estão tão acima deles. Aí Kardec diz, mas como assim não estão acima deles? Se foi dito que foi criado todo mundo, os anjos foram criados. E Deus os dotou de perfeição, sem terem que conquistar isto, desenvolver isto. Não, foi dado. Estamos hoje com um personagem aqui, um visitante, que gosta de chamar a atenção. Então, no item 11, Kardec diz assim, há uma outra passagem, não é? Que é, sem contradita, a mais grave e a mais séria. Está dito, esse desígnio, a mediação do Cristo, concedido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento. Quer dizer, eles fariam essa mediação, não é? Entre o Cristo e a divindade. Então, foi concedido de toda a eternidade e foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento. Fecha aspas, diz Kardec. Deus sabia, pois, de toda a eternidade, que os anjos, bem assim como os homens, teriam necessidade dessa mediação. Sabia ou não sabia que certos anjos faliriam? Deus sabe tudo ou não sabe? Ele é onisciente ou não é? Onisciente é o que sabe tudo, não é? Que essa queda acarretaria para eles a condenação eterna, sem esperança, sem retorno, lembrando a história do inferno, né? Que estariam destinados a tentar os homens, que aqueles destes últimos, quer dizer, aqueles dos homens que se deixassem seduzir, sofreriam a mesma sorte, ou seja, inferno eterno. Se o sabia Deus, criou, pois, esses anjos com conhecimento de causa. Eles vão cair e vão para o inferno. Esses que eu criei perfeitos, só que não. Então, se o sabia, criou, pois, esses anjos com conhecimento de causa para a sua perda irrevogável e para a maior parte do gênero humano, que se perderia, se deixaria seduzir e que também pecaria e lá ia para o inferno. Qualquer coisa que se diga é impossível conciliar a criação de Deus em uma semelhante previsão com a soberana bondade. Assim, a bondade de Deus não entra nessa equação. É quase uma perversidade, não? Se não o sabia, não era, pois, todo-poderoso. Num e noutro caso, é a negação
de dois atributos sem a plenitude dos quais não seria Deus. Ou seja, ele não sabe tudo, e Deus sabe tudo, e não poderia tudo. Então, não seria nem onipotente, nem onisciente. E são duas características fundamentais de Deus. É isso, amigos. Terminamos, então, o item 10 e o item 11. Amanhã daremos continuidade aqui ao nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.